O começo depois do fim. Capítulo 462, Rachaduras no gelo. Ponto de vista, Varayaurai. Se o exército atacar, não creio que tenhamos forças para contê-los. Claro que não. Não tivemos a chance de nos recuperar da guerra e da Batalha da Água Sangrenta. Sem os dragões, poderíamos muito bem abrir os portões e deixar o inimigo entrar. Falado como um verdadeiro Beinir. Como você ousa, senhora? A casa Beinir é a mais antiga e leal apoiadora da casa Glaider. E ainda assim Sir Lionel, seu irmão, fez parte de uma conspiração traiçoeira para assumir o controle da muralha e mantê-la ao lado dos Flamesworts para seu próprio enriquecimento pessoal. Aquilo foi suficiente. Lord Curtis não levantou a voz com raiva. Em vez disso, ele apenas parecia cansado. Olhei para ele disfarçadamente pelo canto do olho. Ele tinha olheiras escuras, seu cabelo cor de mogno, geralmente impecável, estava desgrenhado, e havia uma certa suavidade na maneira como ele se afundava na cadeira que me lembrava intensamente de seu pai. Ao lado dele, Lady Catelyn parecia como sempre, rígida, agudamente consciente e imediatamente presente na conversa. Seus olhos castanhos escuros não revelavam nenhum indício de seus pensamentos e, ao contrário de seu irmão, nenhum único cabelo preto estava fora do lugar enquanto emoldurava seu rosto pálido e caía em cascata pelas costas retas. Até mesmo a mana que os dois membros da realeza exalavam era o oposto. A mana bruxuleante e ardente de Curtis parecia diminuir e fluir a cada comentário, enquanto a de Catelyn era imóvel e estoica, assim como ela. Do outro lado da mesa ornamentada dos irmãos reais estava o conselho. Otto Beinir, um homem baixo e rechonchudo com uma pele particularmente pouco saudável, olhou para lá de vesta da casa Lambert. A mulher mais velha, que parecia exatamente a estadista mais velha de sua casa, com seu vestido bufante roxo e marrom e seu bobo chapéu de penas, não olhou feio, mas ferveu de escárnio, uma sobrancelha levantada e os lábios ligeiramente franzidos. Sir Abram, da casa Astor, um homem de meia-idade, com uma barriga barriguda e uma barba remendada devido à cicatriz no lado esquerdo, pigarreou desconfortavelmente. Eu me esforço para ver como o outro está errado aqui, Vesta. Veja os fatos. Ele esfaqueou o tampo da mesa de mogno com um dedo calejado, sua mana oscilando com os nervos reprimidos. Colocamos tudo o que tínhamos para garantir uma relação com os dragões, mas eles levantaram-se e deixaram-nos morrer. A estratégia misteriosa de Arthur Levin espalhou os defensores de Catelyn por todo o continente. Estamos enfrentando um adversário que já nos derrotou uma vez, e devo acrescentar. O único desenvolvimento positivo que posso ver é que as forças alacrianas ainda não voltaram a sua atenção para Etistin. A senhorita Mountbatten tremia ao se inclinar sobre a mesa. A voz eleita dos plebeus, Dei parecia mais uma padeira do que uma conselheira real, mas normalmente era uma voz da razão na política do conselho. Eu ainda não entendo. Você prometeu que os dragões protegeriam as pessoas. Jaqen, da casa Masveu, soltou uma risada estrondosa, fazendo com que uma onda de mana se espalhasse por ele e ao seu redor. O guerreiro aposentado era um homem grande. Quando desejava, sua voz facilmente engolia a de todos os outros. Eles nos deixaram completamente fodidos. Está claro que fomos totalmente tolos por confiar neles. Um coro de advertências irrompeu ao redor da mesa ornamentada, mas Jaqen os dispensou com seu habitual desrespeito pelas sutilezas esperadas. Isso não é útil à Câmara do Conselho. Ficou em silêncio quando a voz gélida de Lady Catelyn interrompeu os argumentos. Todos os olhos se voltaram para ela, até mesmo o de seu irmão. Seu olhar firme varreu os conselheiros. Vocês se esquecem, todos vocês. Nosso propósito aqui é servir o povo de Etistin e toda Sapien. Este pânico, lutas internas e queixas fatalistas dificilmente o fazem. Não estamos derrotados, por isso não estamos abandonando o nosso dever. Ela fez uma pausa, convidando os conselheiros a responder, mas a câmara estava mais silenciosa que eu já tinha ouvido.
Dentro do silêncio, porém, havia uma tensão palpável que senti como uma espécie de foco nas múltiplas assinaturas de mana. Um arrepio de expectativa percorreu o meu núcleo e me mexi desconfortavelmente. Cometemos erros, todos nós, ela continuou, um pouco daquele tom cortante abandonando seu tom. Curtis e eu estávamos ansiosos para acreditar que os dragões eram a nossa salvação, e talvez tenhamos permitido que esse desejo obscurecesse nosso julgamento. Mas todos vocês falam como se a esperança estivesse perdida quando há um plano maior se desenrolando e que não entendemos completamente. Otto Beinir zombou. Quando Catelyn respondeu com um olhar penetrante, o homenzinho astuto pelo menos teve a gentileza de parecer arrependido. Minha Lady Glider, seria uma esperança tola confiar que Arthur Levin pode impedir o que está acontecendo. Não foi Arthur quem nos alertou para não confiar nos dragões? Catelyn interrompeu. Estou envergonhado por ter permitido que o descontentamento deste conselho me convencesse de que era Arthur quem representava um perigo para os dragões. Senhora, não vamos agir como se Arthur Levin fosse infalível, rebateu Beinir. Se as mensagens que recebemos estiverem corretas, os alacrianos tão ignorantemente aprisionados do outro lado do muro se voltaram contra nós, e as forças alacrianas atacaram a maior parte de Dikaten. A única graça salvadora é que eles parecem estar concentrando seus esforços em encontrar o próprio Levin. Florian Glider, primo em terceiro grau de Curtis e Catelyn, passou os dedos pelos cabelos que combinavam com a cor de Curtis antes de falar pela primeira vez em vários minutos. E essa, eu acho, é a nossa estratégia. Já evacuamos a zona rural circundante, colocando toda a gente num raio de 80 quilômetros atrás das muralhas. Temos provisões para durar um cerco se eles tentarem tal coisa, o que seria improvável, já que Lance Godspell não está na cidade de qualquer maneira. Só precisamos ficar dentro de nossas paredes e esperar. Talvez fosse melhor se o homem fosse capturado, disse Vesta timidamente, como se estivesse testando verbalmente essa linha de pensamento. Meu olhar saltou para Curtis e Catelyn. Curtis se inclinou para frente e esfregou o queixo com os dedos, uma pequena carranca franzindo sua testa enquanto considerava as palavras de seu conselheiro. Sua mana saltou e brilhou como um fogo lutando para pegar madeira molhada. Ao lado dele, sua irmã estava congelada, a boca ligeiramente aberta, uma rachadura em sua fachada cuidadosamente administrada. Finalmente, a senhora da casa Lambert fala com bom senso, disse Otto, levantando as mãos. Isso é uma coisa terrível de se dizer, disse a senhorita Mountbatten quase ao mesmo tempo. Agora, Derry, pode parecer cruel, mas pense nisso, Abram interrompeu com um gesto de paz. Arthur Levin tem sido antagônico aos dragões e desrespeitoso com Lord Lady Glider. Se o inimigo o quer tanto, encontrá-lo pode dar ao guardião Caronte tempo suficiente para resolver qualquer emergência para a qual ele foi chamado, para que ele possa varrer o resto dos alacrianos do continente. Os dragões cospem na sua cara e você abre a boca para beber como se fosse uma chuva fresca de primavera, rosnou Jaqen, balançando a cabeça raspada. Eu não me importo muito com esse poderoso Levin, mas os dragões nos mostrarão o quanto eles pensam de nós. Quantos desses bastardos escamosos estão em Dikaten? E eles não deixam nenhum para proteger Lady Catelyn e Lord Curtis. Não, você teria que ser um completo idiota para esperar que eles voltassem para ajudar. Otto se inclinou para frente, pressionando as palmas das mãos no tampo da mesa. Talvez, mas isso não descarta o resto do plano. Sabemos onde o rapaz Levin está escondido. Poderíamos eliminar duas ameaças de uma só vez se nos oferecêssemos para trocar essa informação por uma promessa de paz. A cabeça de Catelyn inclinou-se para o lado e seus olhos se estreitaram perigosamente. Então sua sugestão é oferecer ao inimigo o que ele quer e implorar para que nos deixe em paz. Seria um caminho mais sensato do que usar os corpos do seu povo como escudos para um homem que se recusou até mesmo a explicar por que esperava que morrêssemos por ele. Otto latiu. Houve um ruído agudo quando Catelyn empurrou a cadeira para trás da mesa e se levantou de repente.
Você foi longe demais, Otto. Vá agora e fique feliz por permitir que você faça isso em vez de trancá-lo na masmorra do palácio. O olhar de Catelyn era amargamente frio e vazio de emoção. Sua falta de raiva só tornou a expressão mais cortante. Lad, o Otto olhou para Catelyn com os olhos arregalados enquanto sua voz o deixava, sua boca continuando a bufar silenciosamente. Catelyn, Curtis começou, estendendo a mão apaziguadora para sua irmã, mas ela silenciou qualquer argumento que ele estava se preparando para dar com um único olhar. Curtis pigarreou e levantou-se, gesticulou para que as portas da câmara fossem abertas, depois permaneceu ao lado deles e falou brevemente com cada conselheiro quando eles saíram. Segui Florian, mas Catelyn falou o meu nome, me parando e indicando que eu deveria ficar. Quando todos os outros foram embora, Curtis também dispensou os guardas e fechou as portas atrás deles. Ele olhou para sua irmã com cautela. Isso foi mal administrado, Catelyn. Essas pessoas são tão poderosas quanto nós, talvez até mais, e devemos muito do nosso sucesso a elas. Não vejo isso como o benefício que você parece ver, respondeu Catelyn com naturalidade. Eles estavam fora da linha e precisavam ser lembrados de seu papel aqui. Curtis ergueu as mãos num gesto de paz. Não estou sugerindo que sigamos o plano de Otto, é claro, mas eles não estão exatamente errados em ficarem assustados. Catelyn respirou fundo, aparentemente acalmando seus nervos. Temo que o desejo de Otto possa se concretizar mesmo sem a nossa interferência. De acordo com nossos batedores, os alacrianos estão cada vez mais perto de encontrar a caverna escondida. Nossos magos com atributos da terra cobriram bem o assunto, mas não podemos saber que tipo de magia esses invasores podem estar usando para procurar por Arthur. Os olhos de Catelyn encontraram os meus. Lance Varai, gostaria de saber o que você acha que deveríamos fazer. Minha voz estava um pouco áspera por causa do desuso e tive que engolir para molhar a garganta. Eu tenho uma sugestão, mas não tenho certeza absoluta de que você vai gostar. Catelyn se permitiu o menor dos sorrisos, enquanto Curtis cruzou os braços e me olhou com indisfarçável preocupação. Continue, disse Catelyn. Arthur deixou uma coisa clara para nós. Comecei, relembrando nossa última conversa com ele antes de ele se esconder. Ele nos pediu que fizéssemos tudo ao nosso alcance para garantir que sua localização não fosse descoberta. Com os alacrianos vasculhando as terras selvagens vizinhas, parece apenas uma questão de tempo. Precisamos chamar a atenção deles em uma direção diferente. O que exatamente você tem em mente, Lance? Curtis perguntou, enrijecendo. O litoral a sudoeste está repleto de cavernas naturais. As forças alacrianas ainda não se concentraram neles, mas temos relatos de alguns grupos de reconhecimento se movendo nessa direção. Fiz uma pausa, sabendo como soaria a próxima parte. Vou voar para lá imediatamente e atacar, agindo como se os estivesse impedindo de vasculhar a costa. Você se usaria como uma distração? Curtis perguntou, sua voz cheia de descrença. Absurdo. Eu sei o quão poderoso você é, Varai, mas você não pode esperar lutar sozinho contra um exército inteiro. E se eles forem liderados por retentores ou foices? Ou mesmo Wrights, reconheci, embora não tenha expressado o pensamento em voz alta. Quanto mais dura for a batalha, mais ela venderá a diversão. Você é valioso demais, respondeu Curtis, balançando a cabeça e dando um passo mais perto de mim e de Catelyn. Não permitirei que você se arrisque por Arthur, especialmente porque recebemos relatos conflitantes sobre sua localização real. As sobrancelhas de Catelyn se ergueram. Arthur nos pediu para ganhar tempo para ele. Se ele tivesse um motivo para nos fazer acreditar que ele estava naquela caverna, então não importa se ele realmente está lá ou não. Devemos agir como se ele estivesse. Claro, isso importa, Curtis rebateu imediatamente. Se ele não estiver aqui, não precisamos arriscar a vida de Varai ou a vida dos soldados atrás das muralhas. E ainda assim, ceder e deixar os alacrianos passarem permitiria que eles procurassem seu próximo destino ainda mais rapidamente, rebateu Catelyn.
Isso é um problema para os defensores desses locais. Curtis explodiu, cruzando os braços defensivamente. Um estalo repentino silenciou nós três, e até Catium pareceu surpresa ao puxar a mão que acabara de dar um tapa no rosto de Curtis. Mana fervilhava entre eles, erguendo-se como duas serpentes de Hades opostas se preparando para atacar. Mas o choque e a hostilidade desapareceram quase instantaneamente e Catium continuou. Não devemos ser líderes, a esperança e a força de Ducaten, não apenas de Etistin. Não perca de vista o panorama geral. Não se torne nosso pai, Curtis. Os irmãos reais se entreolharam por algum tempo, a mão de Curtis ainda pressionada contra a bochecha que Catium havia dado um tapa. Embora seu rosto estivesse pálido, exceto pela marca vermelha onde a mão de sua irmã havia atingido, seu choque se transformou em uma espécie de dureza de aço, e ele assentiu, seus olhos endurecendo com determinação quando ele encontrou primeiro os olhos de Catium e depois os meus. Vamos discutir os detalhes deste plano. Por favor, Varal, continue sem tempo a perder. Forneci os detalhes de onde atacaria e qual seria meu plano alternativo caso ficasse sobrecarregado. E dentro de 1 hora eu estava voando para sudoeste ao longo da costa. Mantive-me elevado, dentro da cobertura de nuvens. A umidade fria se acumulou em mim, mas não senti frio. Minha mente permaneceu fervilhando com considerações sobre como o ataque poderia se desenrolar, e quando senti os grupos de busca alacrianos abaixo, me senti confiante no que estava por vir. Parando bem acima de meus alvos, ainda envolto em uma nuvem escura, direcionei meus sentidos para as fracas assinaturas de mana abaixo. 4 grupos de batalha moveram-se juntos, vasculhando o campo. Pela forma como a formação deles se movia, eu tinha certeza de que pelo menos 2 dos magos eram sentinelas. Os feitiços estavam ativos, o crepitar de sua mana presente na atmosfera ao redor dos alacrianos, brilhando como um raio na superfície da água. Uma parte profunda e desfocada de mim se perguntava como seria ver as partículas individuais de mana da mesma forma que Arthur via. Se ele estivesse presente, poderia me dizer o que os feitiços estavam fazendo apenas olhando a forma como mana se formava. Mas a razão pela qual estou aqui é porque ele não pode estar. E preciso garantir que ele permaneça protegido. A umidade dentro da nuvem condensou-se em agulhas de gelo, cada uma com 30 centímetros de comprimento. Essas agulhas giravam ao meu redor enquanto eu flutuava até o fundo da nuvem e emergia ao ar livre. Eu já tinha uma forte noção de onde exatamente meus alvos estavam e levei apenas um momento para focar visualmente nos 16 alacrianos. Migrando com muito cuidado, lancei a série de agulhas em uma súbita saraivada de morte. Gritos quase inaudíveis flutuaram até mim no vento, enquanto metade dos magos alacrianos desmoronavam, mortos instantaneamente pelo golpe. Escudos de vento, água e fogo irromperam coloridos sobre os alacrianos restantes no momento em que uma segunda saraivada de pontas de gelos atingiu. O raio de mana verde doentio disparou pelo ar em minha direção, mas eu o contornei facilmente antes de pegar uma série de bolas de fogo azuis em um pesado escudo de gelo. Eu contra-ataquei com mais feitiços, que se desviaram dos escudos interligados. Os gritos dos alacrianos eram ininteligíveis, mas o pânico deles era claro. Eles pouco podiam fazer além de se amontoarem sob seus escudos com seus 2 últimos conjuradores lançando feitiços fracos. Empurrando mana em meus olhos, espiei através das distorções no ar para observá-los de perto. Uma mulher que identifiquei como sentinela estava canalizando um feitiço, sua atenção voltada para o leste, enquanto um atacante rabiscava rapidamente um pergaminho amassado com a mão trêmula. Acertei os escudos com mais pontas de gelo, tomando cuidado para não dominar os magos que os conjuravam. Os olhos da sentinela se abriram e ela gritou algo que não conseguia entender. Palavra enviada. A cavalaria deve chegar em breve. Tecendo uma rede de filamentos de gelo finos e quase invisíveis, lancei-a sobre os inimigos restantes.
Alguns Trickers saíram do caminho como uma explosão de velocidade, mas os outros se juntaram, agachando-se sob suas barreiras protetoras. Os filamentos finos cortaram a mana e evisceraram o punhado de soldados abaixo dela, apagando seus feitiços em um instante. Os dois atacantes correram em velocidades impressionantes. Em vez de derrubá-los, flutuei de volta para as nuvens, desaparecendo da mesma forma que havia aparecido. Lá, me preparei para a próxima etapa da batalha. Minha primeira série de ataques foi precisa, matando os magos mais fortes e a maioria dos conjuradores e ferindo apenas os outros. A barragem seguinte foi enfraquecida propositalmente, prendendo os alacrianos, mas dando-lhes tempo para enviar mensagens pedindo reforços com quaisquer artefatos ou magia que tivessem à disposição. Com isso concluído, não havia razão para permitir que todos vivessem, mas deixar os dois últimos atacantes escaparem forneceu um backup no caso de as mensagens anteriores darem errado. Deveria também, calculei, fornecer um resultado suficientemente crível, considerando a imagem que eu estava tentando retratar. A nuvem densa, pesada de umidade e já com um frio intenso, foi o palco perfeito para eu me preparar para a próxima fase desta batalha diversiva. Baseando-me na mana atmosférica, sentia invadir meu núcleo e começar a purificar. Ao mesmo tempo, usando a técnica que Arthur me ensinou enquanto removia as limitações dos Azuras ao meu crescimento, comecei a liberar minha própria mana desviante e purificada do atributo gelo, que se agarrou ao vapor que compunha a nuvem. A sensação de rotação de mana nunca deixou de evocar arrepios na parte de trás do meu pescoço enquanto eu absorvia a mana, canalizava-a e continuamente clareava meu núcleo simultaneamente. Até mesmo o simples ato de esclarecer meu núcleo parecia estranho e estimulante depois de passar tanto tempo no estágio central branco sem nenhuma mudança. As nuvens ao meu redor começaram a endurecer, congelando em uma espécie de casulo ou concha, que minha mana mantinha estacionária. À medida que a nuvem congelava, o efeito se estendia para fora, o gelo rastejando sobre e através de cada massa vaporosa, endurecendo e ficando pesado no ar. Foi necessária uma mentalidade meditativa para utilizar a rotação de mana dessa forma, e minha mente estava ocupada apenas com o ato em si enquanto eu congelava o próprio céu. Não tive nenhuma sensação de tempo focando tão intensamente, e foi com uma leve descarga de adrenalina que senti as assinaturas de mana se aproximando à distância. No início, havia apenas duas auras pesadas e potentes. Os magos que os exalavam estavam confiantes o suficiente para se aproximarem abertamente, sem tentar suprimir suas assinaturas. Não reconheci as assinaturas, mas com base na força que exalavam, pensei que não poderiam ser foices ou espectros. Por mais confiantes que parecessem, as assinaturas que se aproximavam pararam bem longe de onde eu havia derrotado o grupo de batedores. Agitando-se atrás deles, apenas sensatos àquela distância à medida que seu número crescia, uma série de magos alacrianos também se reuniram. Centenas, pelo menos, talvez milhares, pensei com certa indiferença. Antigamente, talvez, eu teria recusado a ideia de enfrentar tal anfitrião. Afinal, Lancialia e todo o seu regimento não foram derrotados por apenas um único retentor e uma força muito menor de magos alacrianos. E ainda assim muita coisa mudou desde aqueles dias. Tenso contra o esforço de segurar no alto um peso tão grande de gelo formado por mana, esperei. Continuando a utilizar a rotação de mana, fiz o meu melhor para suprimir minha própria assinatura de mana e disfarçar meu uso de mana dentro da densa e pesada mana atmosférica de atributos de água e ar. Os retentores permaneceram a uma distância segura, provavelmente conversando com seus sentinelas ou com os chefes de seus vários grupos de batalha enquanto procuravam sinais de perigo ou dicas sobre o paradeiro de Arthur. Respirei profundamente e acalmei minha mente. Paciência era uma habilidade que cultivei desde muito jovem. A paciência do iceberg, do permafrost, cantei silenciosamente para mim mesmo. Mais e mais alacrianos se reuniram até que um exército inteiro aguardasse no horizonte.
Então, finalmente, após alguma ordem gritada, eles começaram a avançar. Os retentores ficaram para trás, fiquei surpreso ao notar, liderando pela retaguarda, mas isso se adequava perfeitamente ao meu plano. Vários grupos de batalha se reuniram em torno dos cadáveres anteriores, investigando as evidências de nossa breve batalha, mas a maioria marchou em direção à costa atrás de mim. Eles se moviam com determinação e cuidado, seus escudos conjurando barreiras protetoras de todos os elementos e designs, enquanto conjuradores e atacantes tinham seus próprios feitiços prontos, canalizando mana para centenas de runas alacrianas de uma só vez. Cada vez mais deles entravam na sombra das nuvens congeladas, mas esperei. A vanguarda de suas linhas passou por baixo de mim e senti o toque de mana investigativo enquanto o feitiço de alguma sentinela me procurava. Uma onda percorreu o exército e senti como a atenção coletiva deles se voltava temerosamente para o céu. Rangendo os dentes, agarrei as nuvens congeladas ao meu alcance e empurrei para baixo. O gelo passou por mim enquanto caía, deixando-me flutuando acima do chão cinza ondulante que caía. As nuvens despencaram, seu movimento não natural parecendo momentaneamente estranho, como um desenho de criança em vez de algo real. Senti a barragem de feitiços vindo de baixo, embora não conseguisse vê-la além da sólida massa cinzenta. Raios de fogo e jatos de ácido ardente queimaram através das nuvens, mas pouco fizeram para interromper a descida. Centenas de escudos brilharam intensamente. Toneladas e toneladas de gelo sólido atingiram o solo como uma onda de choque cataclísmica, e forcei mana em meus ouvidos para amortecer a explosão de som. As nuvens congeladas se despedaçaram, tornando-se um turbilhão de lâminas de gelo afiadas que voavam em todas as direções. Puxei os cacos para frente e para trás pela terra despedaçada, e meus inimigos eram como talhos de trigo sob as lâminas de uma debulhadora. Assinaturas de mana piscaram como estrelas escondidas atrás de nuvens de tempestade. O ataque durou 10 segundos, não mais. Da minha posição, a centenas de metros de altura, o chão brilhava em azul, branco e vermelho. Neve e pontas de gelo, como se uma tempestade repentina e violenta tivesse ocorrido, repleta de cadáveres encharcados de sangue de centenas de magos alacrianos. O raio negro de mana veio em minha direção, vindo da figura distante do servo. Eu me abaixei, mas ele explodiu, enchendo o céu como uma sombra obscura que roubou não apenas meu sentido de visão, mas pareceu sufocar minha sensação de mana também, cegando-me de verdade. Na escuridão, algo duro e frio agarrou meus braços e apertou minha garganta. O gelo que formava meu braço esquerdo quebrou, provocando um arrepio de dor fantasma em meu ombro e peito. Uma nova congelada irrompeu de mim e os membros que o seguravam se despedaçaram. Livre de suas garras invisíveis, mergulhei na escuridão. A geada percorreu minha pele e armadura, envolvendo-me em uma barreira congelada que desviou uma glaive ardente que atingiu minhas costelas antes de girar e retornar para a mão do homem que a lançou. O impacto enviou um choque através de mim, e meu núcleo doeu. Não foi uma dor, um arrepio. Com a força do meu foco em manter minhas defesas. Um homem escultural como uma armadura de placas preta e carmesim voou a apenas 30 metros de distância e pegou o gládio quando ele voltou para ele, tremeluzindo com fogo escuro ao redor de seu punho elevado. Olhos cinza prateados brilhavam sob o elmo, através do qual se projetavam 2 pequenos chifres de ônix. Pela descrição que recebi, eu sabia que era Echeron, servidor de Veshor. Atrás dele, pairando um pouco acima do solo a 800 metros ou mais de distância, envolta em um manto de sombra que a deixava quase invisível, exceto por uma cabeleira branca e 2 olhos amarelos brilhantes, estava o segundo servo, Mavar de Etril. Echeron passou a glaive por todo o seu corpo, e uma onda de mana escura do atributo fogo se espalhou pelo céu em um arco. Condensando ainda mais o gelo ao redor do meu corpo, cruzei os braços à minha frente e mergulhei nas chamas. O gelo sibilou e estalou enquanto as chamas crepitavam e murchavam, e eu dei um soco no outro lado.
Meus braços cortaram para fora, e duas lâminas de gelo cortaram o ar diante de mim e fecharam como uma tesoura em direção ao pescoço de Echeron. Ele ergueu sua glaive ardente, reprimindo os dois ataques, e houve uma explosão de fogo escuro. Um eco flamejante do meu feitiço voou ao contrário de volta para mim. Mudei de direção, mergulhando para a esquerda, mas os ecos ardentes seguiram como se estivessem amarrados a mim. Desviei novamente quando uma série de raios negros de mana lançados por Mavar explodiram ao meu redor como muitos fogos de artifício sombrios. Conjuradores, recuem e ataquem de uma distância segura, ordenou Echeron, sua voz ecoando pelo campo de batalha abaixo. Atacantes, escudos e sentinelas, concentrem-se em proteger seus conjuradores. As linhas de retaguarda da força alacriana haviam evitado o pior do meu feitiço e agora estavam voltando para a localização de Mavar. Alguns poucos sobreviventes das nuvens de gelo caídas também conseguiram se levantar e se arrastar pela paisagem despedaçada de rochas quebradas e fragmentos de gelo. Eu parei quando Gladio voou bem na minha frente, então rapidamente lancei uma série de crescentes congelados em direção a Echeron. O fogo escuro o envolveu e as luas crescentes quebraram ineficazmente contra sua armadura. Cada nervo do meu corpo pegou fogo quando o eco das lâminas gêmeas me pegou por trás. Eles não queimaram carne ou osso, mas eu senti esculpindo minha mana e queimando algo que eu não conseguia nomear dentro de mim. Respirando rapidamente, caí sob uma saraivada de fogo mágico de um bolso de conjuradores alacrianos e, em seguida, alcancei a mana atmosférica ao redor de Echeron. O calor de suas chamas afastou qualquer frio ou umidade natural do ar, e então derramei as minhas, desejando que o ar congelasse tão sólido quanto o mais profundo permafrost. Uma barreira cristalina de gelo formou-se no ar ao redor do retentor, brilhando à luz do sol que ainda não havia sido engolida pela nova cobertura de nuvens. Mas onde o fogo negro tocou o meu gelo, as duas forças cuspiram e estalaram, quebrando uma a outra. O raio irregular brilhou nas minhas costas e eu girei para evitar vários outros feitiços que me atingiram. Dentro da jaula de gelo, Echeron ficou momentaneamente distraído, concentrado em manter meu feitiço sob controle. Quando seu Gladio voltou para ele, porém, quebrou o gelo e voltou para sua mão. Um movimento do meu pulso fez com que dezenas de lanças de gelo caíssem sobre os soldados alacrianos mais próximos. Alguns explodiram contra escudos, mas muitos mais encontraram seus alvos, e mais assinaturas de mana ficaram escuras no chão abaixo. Echeron voou para frente, seu movimento repentino causando uma explosão de barulho e deixando um rastro visível no ar. A glaive ardente girou, deixando para trás uma imagem negra. O gelo do meu braço esquerdo se estendeu em um escudo, enquanto uma espada formada por muitas camadas de gelo azul sobrepostas apareceu na minha mão direita. Eu quebrei o glaive com o escudo e enfiei a espada em seu quadril. Sombras que emanavam a assinatura sombria de Mavar condensaram-se ao redor dele, formando tentáculos cortantes que se contorciam descontroladamente enquanto capturavam e desviavam meu golpe. A glaive girou e caiu na borda superior do meu escudo. O cabo flexionou e a lâmina separou os cabelos da minha cabeça. Empurrei para cima e para longe com o escudo, depois para frente, esmagando seus punhos enluvados. À medida que o escudo subia, descia a ponta da espada em direção às pernas dele, mas novamente os tentáculos sombrios desviaram meu golpe. Echeron empurrou meu escudo, voando para trás antes de avançar novamente com o glaive ardente. O impacto da lâmina contra meu escudo me fez recuar e senti o golpe seguinte atingir meu lado coberto de gelo. Baixei o braço, prendendo o cabo contra as costelas, e balancei a ponta da espada em direção ao ombro dele. Um tentáculo sombrio envolveu meu braço, mas torci meu pulso e enfiei a ponta da lâmina de gelo no espaço entre o gorjal e o capacete de Echeron. Ela tremeu contra sua mana e foi desviada, mas eu senti estremecer ao meu lado e vi sangue na ponta da minha espada.
Enquanto lutávamos, dezenas de feitiços dos soldados no solo continuavam a sibilar no ar ao nosso redor. Echeron tentou recuar e se recompor, mas eu mantive sua arma presa ao meu lado. Os tentáculos sombrios emergindo das dobras escuras de sua armadura estalaravam e cortaram como chicotes, perfurando meu escudo e enviando rachaduras como teias de aranha por sua superfície. Uma dor aguda irradiou do meu ombro, e eu fiz uma pirueta para longe da sombra ofensiva, arrancando o gládio das mãos de Echeron. Vários outros feitiços dos soldados restantes me atingiram, e houve um forte puxão vindo do meu núcleo quando a mana surgiu para manter minhas barreiras protetoras. Echeron recuou, observando-me com cautela. Vocês, lances, são mais potentes do que eu esperava. Você lutou bem e ganhou uma morte limpa. Sua cautela desapareceu, e o gládio se soltou dolorosamente de meu aperto, voou pelo ar e se acomodou em seu punho. Ele sorriu arrogantemente. Não se desespere. Seu povo está simplesmente despreparado para enfrentar o verdadeiro poder do continente alacriano. Enquanto ele falava, o núcleo de sua lança estava congelando, meu gelo ultrapassando as runas embutidas no cabo. As chamas negras se moveram aos solavancos e depois congelaram em volta de seu braço, despercebidas pelo criado. Só quando o gelo subiu até a metade de seu braço é que ele percebeu a queimadura através de suas manoplas pesadas. Echeron amaldiçoou e tentou jogar fora a arma, mas ela estava congelada em sua mão. Encontrei seus olhos quando eles se arregalaram. Meu próprio rosto não demonstrava emoção. Eu ofereço a você a morte em troca, Alacrian, mas ela não será limpa. Voando para trás em direção a seus aliados, Echeron continuou a se debater com a lança, tentando se libertar do gelo rastejante que agora cobria todo o seu braço até as ombreiras. As sombras protetoras conjuradas por Mavar recuaram quando o outro retentor o deixou entregue ao seu destino, levando-o a se virar e gritar: "Ajude-me, droga!" Os feitiços continuaram voando do restante de seu exército, mas eu os desviei com uma cortina brilhante de mana do atributo gelo, que também prendeu Echeron, impedindo-o de recuar. Sua mão esquerda agarrava o braço direito, as manoplas de metal raspando de forma audível a camada de gelo. Essas garras tornaram-se marteladas quando ele enfiou o punho no apêndice congelado. Com um som semelhante ao de cristal se quebrando, seu braço direito quebrou logo abaixo do ombro, e ele e a lança caíram juntos em direção ao chão, 30 metros abaixo. Mas o gelo estava em suas veias de mana e, a partir daí, em seus canais. Normalmente a barreira de sua carne teria me impedido de controlar a mana dessa forma, mas sua própria arma e runas funcionaram contra ele, já que sua magia se uniu à minha para criar os efeitos de eco que ele usou para me atacar antes. Em instantes, o gelo atingiu seu núcleo e então ele caiu. Olhos cinzentos olharam para mim incrédulos. Observei enquanto o gelo se espalhava sobre eles, transformando o cinza prateado em um branco azulado cego. Quando ele atingiu o chão, ele explodiu em pedaços ásperos de vermelho congelado e branco como osso. O fogo mágico dos alacrianos restantes diminuiu momentaneamente. Respirando fundo, me concentrei novamente na rotação de mana. Meu núcleo doía com o esforço de superar a mana de Echeron, e eu ainda tinha um retentor para enfrentar. Ao fazer isso, voei até o chão e peguei a glaive congelada, que havia sobrevivido intacta à queda. Voando apenas alguns metros acima do solo, me aproximei do exército alacriano. Mavar agora pairava na frente, observando-me como uma expressão ilegível. O retentor tinha cabelo branco curto e brilhante que se arrepiava em uma série de pontas. Seus olhos amarelos predatórios me seguiam de perto em meio à carne negra como a meia-noite, e a maior parte de seu corpo estava indistinta, perdida em um manto de sombras em movimento. Levantei o gládio com uma das mãos, paralelo à linha de soldados, e apertei com força. O cabo congelado quebrou e as duas pontas caíram da minha mão. Eu dou a vocês tudo isso uma chance. Arthur Levin está sob a minha proteção, tal como este continente. Deixe agora. Volte ao seu alto soberano e diga-lhe que ele falhou.
Não volte. Mavar não expressou qualquer emoção com minha declaração. Mate ela. Minha mão disparou em direção ao céu e depois arrastou-se para baixo. Uma chuva de pontas de gelo caiu sobre a força, manifestando-se a partir dos fragmentos das nuvens pálidas que haviam se preenchido acima de nós. Os soldados entraram em colapso enquanto seus escudos lutavam para conter o bombardeio, enquanto os conjuradores e atacantes restantes apenas lutavam para permanecer vivos. Uma dúzia de chicotes de lâminas escuras e contorcidas, formados por mana sombria, estalaram e me atacaram vindos de Mavar, e onde quer que eles cortassem, a cor sangrou da área circundante, deixando-a fria e desprovida de mana atmosférica. Eu me esquivei rapidamente entre os ataques, construindo o meu próximo feitiço. A mana do atributo gelo preencheu um espaço do tamanho do meu punho, condensando-se até se tornar visível como uma esfera flutuante transparente. Enquanto eu voava pelo campo de batalha, evitando os ataques de Mavar, coloquei toda a minha mana nessa esfera. A casca transparente escureceu, tornando-se branca, depois tornando-se mais densa e adquirindo uma cor azul. Eu imbuí nele não apenas mana pela minha intenção, dando ao feitiço poder e propósito. Quando apareceu uma abertura entre os ataques, liberei a esfera. Ele disparou em direção ao retentor, deixando uma linha de ar congelado atrás dele. Mavar deu um grito de alerta e desapareceu nas sombras, afastando-se rapidamente. O suor na minha testa congelou enquanto eu cerrava os dentes contra a tensão do feitiço. Como se estivesse puxando milhares de quilos, lutei para torcer meu pulso, mesmo que levemente, fazendo com que a esfera de cristal de gelo girasse bruscamente e seguisse atrás do raio de sombra, o ar congelando atrás dela enquanto voava para o centro da massa do corpo. A forma sombria do retentor. Mavar parou bruscamente, parecendo nada mais do que uma massa incorpórea rodopiante, no centro da qual estava a esfera de cristal de gelo girando rapidamente no lugar. O rastro de ar congelado que a esfera havia deixado caiu no chão e se espatifou. Gavinhas de gelo estalavam nas sombras como relâmpagos azuis brilhantes. O vapor subia da sombra em uma nuvem, e onde a nuvem se espalhava sobre os soldados próximos, eles gritavam e suas peles escureciam de frio. A dor rompeu da minha perna quando um tentáculo laminado perfurou o gelo da minha armadura e minha camada de mana protetora. Ele separou a carne, quebrou o osso e depois se destacou do outro lado da minha panturrilha. Ajoelhei-me, ignorando em grande parte o ferimento enquanto aumentava meu foco no feitiço. Os flashes de frio vieram em rajadas, esmagando as defesas do meu inimigo com picos repentinos de poder, e centímetro a centímetro as sombras se solidificaram. De repente, a sombra de formato vagamente humano explodiu em uma nuvem suave de gelo negro, e Mavar derreteu. No mesmo momento, algo me atingiu por trás. Fui jogado de cara no chão e depois arrastado do chão congelado pelo tentáculo perfurando minha perna. De cabeça para baixo, encontrei o olhar sem emoção de Mavar. Ela estava envolta em sombras, a 12 metros atrás de mim, ilesa da esfera de gelo que ainda pulsava e brilhava. Feitiços me atingiram de todas as direções, e eu só consegui fortalecer minha barreira contra eles. O esforço causou uma dor tremenda em meu núcleo, e senti a ponta da reação cortando o meu foco. Com um movimento dos meus membros, enviei a esfera através do coração do exército alacriano. Cada pulso congelou uma dúzia de homens ou mais, mas não houve gritos de dor. Eles morreram com o ar congelado em seus pulmões. O fogo mágico diminuiu quando os magos saíram do caminho do feitiço, mas mais tentáculos estavam me agarrando e me atingindo. Alguns se desviaram, mas outros romperam minha armadura e feridas começaram a se acumular por todo o meu corpo. A esfera de cristal de gelo fez uma curva, passando por onde Mavar estava, e novamente derreteu. Caí do ar, girei e caí de pé. A esfera estava se movendo em espiral pelo campo de batalha e, quando se aproximou de mim, agarrei-a e puxei-a de volta para o meu corpo, reabsorvendo a mana que gastei na conjuração. Uma dor aguda veio do meu núcleo.
Eu engasguei e caí de joelhos, agarrando meu externo como se pudesse arrancá-lo de mim. Algo estava errado. A reabsorção da mana deveria ter aliviado a reação, não intensificá-la. Olhando lentamente para cima, percebendo a compreensão amarga e indesejável, observei Mavar, mais uma vez escondida atrás dos soldados restantes, levantar a mão e gritar suas ordens. As forças alacrianas voltaram à formação e dezenas de feitiços novamente sibilaram no ar em minha direção. Minha cabeça caiu para trás quando a dor atingiu um crescendo. Nunca antes a reação foi como se algo estivesse rasgando e arranhando meu núcleo por dentro. Fiquei com frio e medo, sabendo que a magia das sombras do Retentor poderia estar fazendo comigo algo como acabei de fazer com Echeron. Os feitiços do exército se aproximaram de mim. Como um só, os feitiços pararam. Pisquei para afastar as lágrimas, olhando para dezenas de balas elementares, bolas de fogo, relâmpagos e raios fumegantes de mana amarelo e verde que pairavam no ar ao meu redor. O tempo pareceu congelar. Lentamente, muito lentamente, o núcleo do meu externo rachou. Eu podia sentir as peças começando a se separar umas das outras. As garras geladas da morte acenaram para mim, mas eu as mantive afastadas. Se eu morresse aqui, não morreria sozinho. Utilizando a rotação de mana, lutei para continuar absorvendo e reciclando a mana que meu núcleo não era mais capaz de manipular adequadamente, tentando moldá-la e condensá-la para explodir como uma bomba. Senti algo, algum reconhecimento primordial, acender em minha mente assim que meu núcleo se abriu. Um grito me soltou e com ele uma nova de mana azul brilhante. Como se me visse de cima, separado do meu próprio corpo, observei a nova se mover para fora, consumindo os feitiços flutuantes antes de colidir com a força inimiga. Em um instante, 100 magos congelaram, seus corpos claros como vidro. A nova em expansão ondulou e rachaduras percorreram-na, depois inverteu-se e foi sugada de volta para dentro de mim num piscar de olhos. A explosão que se seguiu quebrou os soldados de vidro e minha consciência.